Minha mulher disse que estou ouvindo coisas. Meu filho também. Eles olham para mim como quem observa um animal ferido, uma coisa fora do lugar. Mas não é loucura, não é cansaço. É real. Eu sei o que escutei. Aquilo está lá, debaixo do assoalho. Tudo começou quando a chuva caiu sem trégua por 4 dias inteiros. A casa de madeira, velha como os meus pecados, rangia com o peso da água e do tempo. Os pregos enferrujados gemiam à noite, e o telhado cuspia goteiras pelos cantos como se estivesse chorando. Eu sempre disse que essa casa era um organismo vivo. Só que agora eu acho que ela tem uma alma. Na terceira madrugada de tempestade, acordei com um som surdo, abafado. Um ruído que vinha do chão. Não era um rato, nem o barulho comum da madeira estalando. Era ritmado, como se alguém arranhasse com unhas longas, devagar, tentando cavar de dentro para fora. Levantei devagar, tentando não acordar Rosa. Ela dormia como uma pedra, depois de um dia inteiro cuidando da plantação encharcada e da casa. Peguei minha lanterna, mas a pilha estava fraca. A luz vacilava como a chama de uma vela ao vento. Segui o som. Ele vinha do corredor. Me ajoelhei. Encostei o ouvido no chão. Silêncio. Depois, de novo. Um arranhar lento, compassado. Como se alguém estivesse esperando que eu ouvisse. Minha espinha arrepiou. Por um instante, pensei em bater no chão, responder, sei lá. Mas me levantei e fui até o quarto de João, meu filho. Dormia encolhido, boca entreaberta, abraçado com o travesseiro. Não parecia ter escutado nada. Voltei para a cama sem falar nada. Talvez fosse bicho. Talvez a madeira dilatando com a umidade. Talvez eu estivesse ficando velho. Mas o som continuou, toda noite, no mesmo lugar. Na quinta noite, cedi. Esperei todos dormirem. Desci até o porão, ou o que chamamos de porão, um quadrado úmido e apertado debaixo da casa, com cheiro de terra molhada e mofo antigo. Levei uma pá e comecei a cavar. A terra estava dura no começo, depois mais fofa. Umidade acumulada. Cavei por 2 horas. Nada. Nenhum bicho, nenhuma ossada, nenhum túnel de tatu. Só terra. Voltei para a cama suado, coberto de barro. Rosa me perguntou o que eu estava fazendo. Disse que ouvia algo. Ela apenas virou pro lado e resmungou. Você precisa dormir, homem. Mas eu sabia. Algo está ali. No dia seguinte, comecei a arrancar as tábuas do corredor. Uma por uma. O som vinha sempre do mesmo ponto. João me observava da porta. Pai, tá brincando de escavar? Fingi que sim. Melhor do que explicar o inexplicável. Arranquei 3 tábuas. Abaixo delas, terra negra. Fofa demais pro interior da casa. Com cheiro azedo. Cavei com a pá. 10 centímetros. Depois 20. Até sentir algo duro. Toquei com os dedos. Era madeira. Velha. Como um caixote enterrado ali. Cavei mais. Era uma caixa. Tranquei a respiração. Aquilo não fazia sentido. Puxei. Estava pesada. Coberta de fungos e rachaduras. Tinha símbolos riscados nela, como se alguém tivesse entalhado com pressa, com raiva. Meu coração batia como um tambor. Peguei um pé de cabra e abri a caixa. Dentro, apenas um paninho vermelho, dobrado com cuidado. E, sobre ele, unhas humanas. 5. Longas. Ainda com resquício de carne seca. Senti a bile subir. Me afastei. Fechei a caixa. Tentei entender. Quem enterraria algo assim ali? E por quê? Naquela noite, enterrei a caixa de novo. Mas o som voltou, mais forte. Agora vinha de 2 lugares. O chão gemia. As paredes sussurravam. E eu comecei a perder o sono.
No dia seguinte, Rosa perguntou por que havia terra no corredor. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que devia ter sido um tatu por baixo da casa. Ela fez cara de desconfiança, mas não insistiu. Já João, ele me olhava diferente. Com olhos arregalados, tentando entender o que o pai estava escondendo. Naquela noite, o som mudou. Não era mais arranhar. Era rasgar. Como unha em pele. Como se alguém ali embaixo estivesse abrindo passagem com as próprias mãos. Fechei a porta do quarto. Coloquei o colchão no chão. Rosa não entendeu, ficou assustada. Disse que eu precisava procurar ajuda. Que isso era coisa da minha cabeça. Mas e se não for? No dia seguinte, o galo amanheceu morto. Pescoço torcido. Boca aberta. Olhos esbugalhados. Como se tivesse morrido de susto. João foi quem encontrou. Pai, ele estava assim, só. Deitado, com a cara virada. Rosa achou que foi cobra. Eu sabia que não foi cobra nenhuma. Era o começo. O que estava debaixo do assoalho agora andava pela casa. Comecei a trancar as portas à noite. Martelei tábuas nas janelas. O vizinho mais próximo morava a 5 quilômetros. A estrada até lá era só barro e buraco. Não tínhamos telefone. Nem carro. Isolados. Cercados pela mata. Pela chuva. Pela coisa que nos observava. Na noite seguinte, ouvi uma respiração no quarto de João. Pesada. Molhada. Como de um animal ofegante. Abri a porta com força. Ele dormia tranquilo. Mas a janela estava entreaberta. E no chão, marcas de pegadas sujas de terra. Comecei a perder a noção do tempo. Dormia em pedaços. Sonhava acordado. Via coisas entre as frestas das tábuas. Olhos pequenos. Brilhosos. Ouvia palavras em sussurros que diziam meu nome, bem baixo, bem perto do ouvido. Manuel. Manuel. Desce aqui. No 8º dia, abri o chão debaixo da cama. Cavei mais. E mais. Rosa me implorava para parar. Chorava. Por que você tá fazendo isso? Tem alguma coisa que você não me contou? Eu preciso saber. Preciso entender o que tem aí embaixo. A gente tem um filho. Você tá assustando ele. Não é só ele que tá em perigo. Naquela noite, o som parou. Completamente. Nenhum arranhar. Nenhum sussurro. Nenhuma respiração. O silêncio me deixou tenso. O silêncio era pior. Foi quando o alçapão do porão bateu sozinho. Desci com a lanterna. A luz piscava. O chão que eu cavei antes estava coberto novamente. Alguém havia tapado o buraco. Mas o barro estava por cima da madeira, pingando. Alguém ou algo subira por ali. Virei rápido. A luz apagou. Senti uma presença atrás de mim. Algo me observava da escuridão. Podia ouvir o barulho da respiração. Quente. Rastejante. Mas quando girei a lanterna de novo, nada. Subi correndo. Fechei o alçapão com cadeado. Rosa chorava no quarto. João tremia, escondido no armário. A família estava desmoronando. E a culpa era minha. Mas eu sabia a verdade. Não era só imaginação. A casa estava viva. E o que morava debaixo dela tinha fome. Eu tentei me manter lúcido. Juro por tudo o que ainda há de sagrado. Tentei seguir o dia normalmente e cuidar da horta, consertar o bebedouro das galinhas, afiar a enxada. Mas tudo parecia me encarar. As árvores se curvavam como se cochichassem entre si. Os galhos apontavam para casa. Para debaixo dela. Rosa me vigiava como uma mulher que já não reconhece o homem com quem casou. Você tá me assustando, Manuel. Eu também tô assustado, Rosa.
Mas não é comigo. Ela queria ir embora. Pegar João e ir para a casa da irmã, na cidade. Disse que eu podia ficar, se quisesse continuar com essa loucura. Mas eu não podia deixá-los sair. E se a coisa for com eles? Tranquei a estrada com arames. Disse que era por segurança. Que os pneus poderiam atolar. Que era só por uns dias. Mas Rosa não acreditou. E na manhã seguinte, eu a encontrei tentando fugir a pé com João. Ela carregava uma sacola com roupas e o menino pela mão. Me ajoelhei na frente deles. Eu tô protegendo vocês. Ela gritou. Disse que eu era doente. Que precisava de ajuda. João chorava. Eu só conseguia ouvir o som, aquele som debaixo do assoalho. Agora, ele não vinha só de um lugar. Vinha de vários pontos. A casa inteira estava oca por baixo. Naquela noite, algo se arrastou sob nossas camas. João gritou. Corremos até o quarto dele. Havia um buraco no chão. Pequeno. Mas fresco. Como se escavado com as mãos. Dentro dele, apenas uma boneca de pano. Encharcada. Sem olhos. João jurava que nunca vira aquela boneca na vida. Rosa empalideceu. Eu joguei o brinquedo no fogo. As chamas subiram altas, como se queimassem algo vivo. Depois disso, a casa começou a mudar. As paredes soavam mesmo sem calor. A comida azedava em questão de minutos. Os espelhos refletiam imagens com segundos de atraso. E à noite ouvíamos alguém rezando em latim de dentro das frestas do chão. Comecei a cavar novamente. Agora como um possuído. Cada cômodo. Cada canto. Debaixo da mesa, da pia, da cristaleira da avó. Cavava com as mãos, com raiva, com medo, com fome de entender. Rosa me implorava para parar. João me olhava como se eu fosse um monstro. Eu já não dormia mais. Minhas unhas quebraram de tanto rasgar a terra. Foi quando encontrei as cruzes. Enterradas em linha. 5 delas. De madeira podre. Sem nomes. Todas pequenas. Tamanho de crianças. Um calafrio tomou meu corpo. Aquelas covas não estavam ali por acaso. Corri para casa. Abri as gavetas antigas da avó. Vasculhei os papéis velhos. Encontrei uma carta. Escrita à mão. Data de 1946. Assinada por alguém chamado Padre Arcanjo. As presenças continuam. As crianças choram mesmo sem boca. A terra chora sangue. A senhora precisa abandonar esse lugar. O mal está entranhado sob os alicerces. Onde o primeiro pecado foi enterrado, ninguém terá paz. Chorei. Pela primeira vez em anos. Tudo fazia sentido. A terra era amaldiçoada. A casa foi construída sobre algo que nunca deveria ter sido tocado. E agora, eu acordei. Mas talvez fosse tarde demais. Naquela madrugada, Rosa desapareceu. Quando acordei, o quarto estava escuro demais. A janela estava aberta, mas nenhuma luz entrava. Era como se o mundo lá fora tivesse sido apagado. Rosa? Chamei. Silêncio. Levantei. O cobertor dela ainda guardava o calor do corpo. Mas ela não estava mais ali. Vasculhei a casa toda. O quarto de João estava vazio. O armário aberto. A boneca sem olhos havia voltado. Agora, deitada sobre o travesseiro do menino. Gritei o nome dos dois até minha garganta arder. Corri para fora. Chamei, procurei, escutei o vento. Nada. A casa parecia me observar. Voltei pro quarto. Vi marcas de terra nas tábuas. Pegadas descalças. Pequenas. De criança. Segui as marcas até o corredor. Depois, até o chão da sala.
Onde antes havia um tapete, agora havia um buraco. Fresco. Profundo. Escuro. Me ajoelhei à beira dele. Ouvia uma respiração vinda de dentro. Lenta. Constante. E uma voz, muito fina, como de uma criança sussurrando. Papai, e vem brincar com a gente. Fiquei ali. Estático. O ar parecia mais denso. Mais pesado. As paredes respiravam. O teto rangia como um animal enjaulado. Eu sabia que, se descesse ali, não voltaria mais o mesmo. Mas o que mais restava? Desci. Com as mãos. Escorregando pela terra úmida. O cheiro era forte. De sangue velho e carne podre. Minhas unhas voltaram a sangrar. O túnel era estreito no começo, depois se abria como uma garganta antiga. Dentro, havia coisas e coisas que eu nunca vou esquecer. Corpos empilhados. Crianças. Cobertas de pano. Todas com a boca costurada. Mas os olhos ainda abertos. E vivos. Eles me observavam. Ouvi passos atrás de mim. Virei. Era Rosa. Ou algo que parecia com ela. Mas o rosto estava distorcido. O sorriso largo demais. Os olhos fundos. A pele seca como couro velho. Você devia ter deixado a terra quieta, Manuel. Disse ela. A gente já fazia parte dela. Tentei correr. Mas minhas pernas não se moviam. A terra me prendia. João apareceu ao lado dela. Mas não era mais meu filho. A pele dele era cinza. Os olhos pretos como carvão. Agora você também vai morar aqui com a gente, pai. Senti mãos me puxando. Das paredes. Do chão. Dedos finos. Garras. Enterrando-me com eles. Meus gritos ecoaram, abafados pela terra. Mas ninguém escutou. Acordei sujo de terra. No chão da sala. O buraco fechado. Minhas mãos feridas. As unhas arrancadas. A cabeça latejava como se eu tivesse batido nela com força. Procurei por Rosa. Por João. Nada. A casa estava em silêncio, como se segurasse o ar nos pulmões. Como se esperasse algo. Saí correndo. Gritei seus nomes pelo mato, pela estrada, até meus pés sangrarem. Mas tudo que encontrei foi o vestido de Rosa, preso numa cerca. Rasgado. Sujo de barro. Voltei para casa cambaleando. As paredes agora tinham manchas escuras. Como mãos impressas nelas. Pequenas. Centenas. Fui até o porão. Destranquei a porta. Desci. O chão estava liso. Nenhum sinal dos túneis. Nenhum corpo. Nenhuma caixa. Nada. Comecei a me perguntar. Eu cavei tudo aquilo mesmo? Ou foi minha mente me pregando peças? Fui até o quarto. Deitei. Tentei dormir. Mas os olhos não fechavam mais. No teto, comecei a ver rostos. Sorrisos esticados. Línguas finas escorrendo. Olhos sem pálpebras. E vozes que diziam: Você pertence à terra. No outro dia, o vizinho veio bater no portão. Disse que não me viam fazia dias. Perguntou da Rosa. Do João. Eu sorri. Estão aqui. Dormindo. Ele insistiu. Pediu para ver. Mostrei a casa. Estava vazia. A cozinha, a sala, os quartos. Tudo limpo. Nada de buracos. Nada de terra. Tem certeza que tá tudo bem, Manuel? Tudo, sim. Eles só estão descansando. Lá embaixo. Ele arregalou os olhos. Lá embaixo, onde?
Apontei pro chão. Sorri. Eles moram comigo agora. Depois disso, ninguém mais apareceu. As pessoas dizem que fiquei maluco. Que matei minha mulher e meu filho. Que enterrei os dois e perdi a cabeça. Mas eles não entendem. Eu os salvei. Agora somos uma família outra vez. Dormimos juntos. Rosa me canta canções antigas. João me conta segredos da terra. Às vezes, eles não falam, só me olham. Mas sei que estão felizes. A casa ficou mais quieta. Mais viva. E às vezes, quando anoitece, ouço alguém batendo de leve debaixo do assoalho. Como uma saudação. Como um lembrete. A gente nunca está sozinho. A casa foi encontrada 3 meses depois, quando um grupo da prefeitura veio verificar o abandono do terreno. O mato tinha tomado conta do caminho. Os galinheiros estavam vazios. O milho apodrecido no solo. As janelas fechadas com tábuas pregadas por dentro. E do lado de fora, uma placa pintada à mão dizia: Silêncio, a terra escuta. Encontraram Manuel sentado no meio da sala. Magro demais, a pele cinzenta, os olhos fundos como cavernas. Sorria com os lábios partidos, encarando o chão. As mãos estavam cobertas de terra seca. Quando tentaram levá-lo, ele gritou. Mordeu um dos homens. Disse que não podia sair, que sua família ainda estava lá embaixo e que ou se os acordassem, a casa sangraria. Reviraram todo o local. Nenhum sinal de Rosa. Nem de João. Nem de túneis. Nem de corpos. Mas havia uma coisa. Debaixo do assoalho da sala, encontraram 5 pequenas cruzes de madeira antiga. Sem nomes. Enterradas fundo, com exatidão. O que eram? De onde vieram? Ninguém soube explicar. Manuel foi internado. Não fala mais. Fica sentado o dia inteiro encarando o chão, com um sorriso calmo no rosto. Às vezes, à noite, os enfermeiros relatam que ele se levanta e encosta o ouvido no piso do hospital. E sussurra algo. Como se ouvisse alguém cavando. Dizem que, quando chove, ele sorri mais. E canta. Um verso que ninguém conhece. Debaixo da terra, a família espera. Com olhos abertos, com boca costurada. Quando o último som for ouvido no chão, a casa respira. A carne é chamada. Ninguém mais foi morar naquela casa. Hoje, dizem que à noite, se alguém passa perto, pode ouvir um som abafado. Como unhas arranhando madeira. Como alguém cavando. Como uma família voltando.